o veículo vulgarmente hoje conhecido por cinquentinha e Vitória da Conquista, deveria ser feito o registro e licenciamento desse veículo através do município, que deve ser emplacado somente pelo Estado. Aí é que houve o problema. O Código de Trânsito Brasileiro foi promovido e hoje temos o Sistema Nacional de Trânsito, onde o CONTRAN encabeça esse sistema. Ele não estabeleceu como é que se procede dessa forma, onde o Estado é quem emplaca, mas quem só pode registrar e licenciar, nesse caso o ciclomotor, é o município. O município tentou fazer essa situação aí e não conseguiu encontrar resposta, porque não existe nenhuma resolução, nenhuma portaria, nenhuma deliberação em que venha se fazer este molde. Esse molde tem que ser entendido da seguinte forma: pense bem comigo, nós temos um município que registra e licencia o veículo, ele vai registrar e licenciar. Poxa, se ele registra e licencia, por que o próprio Denatran, o próprio CONTRAN, perdão, não especificou que ele também pudesse emplacar? Esse emplacamento só pode ser feito pelo Estado. Eu chegando em um outro órgão com documento informando que eu registrei e licenciei no município, que com probabilidade esse documento vai ter, se não existe um sistema próprio determinado? Qual seria o documento que deve ser enviado? Qual o registro que deve ser feito? Quais os dados que devam constar nesse registro? Não foi dito pelo CONTRAN. E aí, resultado, houve-se a confusão do próprio código, em que o CONTRAN não especificou como se deve fazer essa ligação de Estado para o município, ou vice-versa, de município para o Estado. Então, no caso, a lei está errada, há uma falha na lei. Não é bem uma falha da lei, ela foi inerte com relação às informações relevantes ao formato desse registro de licenciamento efetuado pelo município. Se o conquistense que comprou a moto dele tivesse vindo à prefeitura licenciar, ele não ia conseguir, pelo que está falando, Exatamente. Né? Se ele fosse então ao Ciretran, ele conseguiria? Não, ele não conseguiria, porque o código diz que nesse caso, no artigo 24, era a competência do município. Agora, ele ficaria meio que jogado de um lado para o outro. Ficaria o ping-pong e, de certa forma, o usuário que acabaria ficando prejudicado. Mas deixá-lo da forma incorreta é que não pode também. Daí o município de Vitória da Conquista tomou a seguinte atitude: vamos passar a competência de volta para o Detran através de um documento formulado pela própria Procuradoria Jurídica. Esse ofício não poderia ou deveria ter sido passado antes? No caso, até em outubro de 2011 também? Exato. Existem procedimentos legais, jurídicos que devem ser atendidos. Simplesmente a gente não pode passar um documento de uma hora para outra. No momento que foi anunciado que seriam emplacados e que iria correr atrás, tinham 30 dias. Aí é que está o detalhe. Nós temos prazos legais pré-estabelecidos por lei também. Não é um prazo da noite para o dia que vai resolver a circunstância. Me parece que é necessário um decreto-lei assinado pelo prefeito, né? Isso vai acontecer? Como bem explicado, não precisa ser exatamente um decreto, não precisa ser exatamente um convênio, pode ser qualquer outro tipo de documento. Agora a gente tem que saber qual é o documento legal. A gente não pode fazer isso a supetão, a facão, como dizem por aí. Na verdade, tem-se um procedimento legal. Esse procedimento legal ele será atendido e a Procuradoria Jurídica do município já está buscando as informações necessárias para que isso ocorra. Enquanto não se resolve todo esse assunto, o que é recomendado às pessoas que tiveram seus veículos apreendidos? Perfeito. Essas pessoas que devolveram o veículo apreendido, que devem procurar o Estado, certamente o formato dado para emplacamento já está definido em lei, eles não estão fazendo nada fora da lei. E as pessoas que não têm a ACC ou que não têm a categoria A, espere e tire o seu documento para que possa conduzir tranquilamente em via aberta a situação. Se o Vitória da Conquista ou o Estado da Bahia não está oferecendo a ACC, de preferência eu recomendo que, por favor, busquem a categoria A. Então é essa a questão. As pessoas que tinham a cinquentinha, eles não tinham interesse de ter uma habilitação que servisse para conduzir outro tipo de veículo. Eles tinham interesse de ter justamente a ACC porque servia para o que eles estavam querendo, que é conduzir um ciclomotor de 50 cilindradas. Isso foi inviável pelas questões que você já explicou, porque nem o município recebeu a logística, o sistema para fazer isso, e nem o Ciretran achava que era de competência dele fazê-lo baseado na lei que diz que é municipal. Acabou ficando, como a gente já falou, um ping-pong, né? E aquele usuário que só precisava da ACC e não queria habilitação, nem tinha vontade, e tinha direito de ter ACC, acabou então sendo prejudicado. A quem, no caso, caberia o ônus desse prejuízo todo aí de apreensão de motos, de não poder ter tirado a ACC?
Não podemos atribuir ônus nesse momento a ninguém. Todo mundo tentou resolver, todo mundo tentou fazer a sua parte, começando pelo próprio usuário, que em algum momento deixou de realizar também a sua parte. Todos deixaram de realizar a sua parte. Se o Estado deixou de fazer a parte dele, o município deixou de fazer a parte dele e o usuário fazer a parte dele, todos nesse caso então vão ter culpa nesse momento aí. A gente não pode apontar culpados, a gente nesse momento tem que buscar soluções. E aí é que está a grandeza da coisa. O município já tomou providência, já está tentando passar isso para o Estado. O condutor certamente ele vai correr atrás dos seus direitos, e é um direito dele. Se ele tem realmente o direito, ele pode correr, ninguém irá cerceá-lo. A Polícia Militar fez o seu trabalho, ela teve que fazer o seu trabalho realmente. A Guarda Cidadã também vai ter que assumir as suas responsabilidades e vai fazer o seu trabalho sem problema nenhum. Enquanto a pessoa aguarda, por exemplo, para tirar a CC, caso ela insista, se o veículo dela está apreendido no pátio e pagando o licenciamento, enfim. Ela vai pagar ou isso vai ser ressarcido depois? Eu falo das regras do município. Se tivéssemos aqui um pátio, a gente saberia quais seriam as nossas regras. Certamente o Estado também deve ter suas regras pré-definidas. Se o condutor não quiser realmente pagar, ele pode procurar outros meios jurídicos. Isso não cabe nem a nós dizermos e nem a Quarta Cidadã dizer. Se eles acham que estão sendo aí, de certa forma, prejudicados, eles procuram os direitos deles.